O silêncio é a primeira coisa que nos agride quando deixamos uma zona de guerra. No Afeganistão, o ruído era constante. Geradores, helicópteros e o murmúrio de homens tentando convencer-se de que estavam seguros. O meu nome é John. Nunca fui o herói de cartaz. Eu era o homem dos números. Na logística, a minha guerra era contra inventários em falta e burocracia. O meu maior inimigo não era um combatente, mas o calor que derretia o bom senso e a poeira que se infiltrava em tudo. Eu vivia em tabelas de Excel. Se os números batessem, o mundo estava em ordem. O número que mais importava era o 1, o meu pai. Ele era o meu único porto seguro, o homem que me criou sozinho numa casa onde o som da sua marcenaria era o compasso da minha infância. Ele era o meu inventário de sanidade. Mas o silêncio que encontrei ao aterrar em solo americano foi diferente. Foi um silêncio de morte, pesado e estéril. Eu esperava vê-lo no portão de desembarque, com o seu boné de veterano gasto e um sorriso tímido. Em vez disso, encontrei a personificação da frieza. Um homem de fato cinzento, com o rosto desprovido de expressão, abordou-me. Ele não me deu as boas-vindas. Apenas confirmou o meu nome e entregou-me um envelope oficial. Naquele momento, descobri que o sistema que eu tão bem servira tinha se virado contra mim. A casa onde cresci estava selada por ordem judicial. O meu pai, a minha fundação inabalável, finalmente tinha desistido de lutar. Ele não esperou pelo meu retorno. Suicidou-se na garagem onde me ensinou a usar uma plaina, deixando apenas dívidas e uma casa trancada. Eu tinha voltado para o vazio. A logística da minha vida entrara em colapso total. Enquanto observava o selo oficial na fechadura, entendi que aquele selo não trancava apenas uma porta, selava o destino de um homem que foi desmontado ao longo de décadas. Para entender por que a minha família me olha como um assassino, você precisa descer comigo ao sótão da minha memória. Do lado de fora, éramos o sonho americano. O meu pai era o pilar, trabalhador e dedicado. A minha mãe era a luz da sala, a alma das festas. E havia a Michelle, a minha irmã, uma cópia da minha mãe. Mas por trás das portas de carvalho, a realidade era sombria. Eu era o observador silencioso. Aprendi cedo a ler os sinais que o mundo ignorava. Eu via a minha mãe sair tarde da noite para jantares de trabalho, sussurrando ao telefone. E mais doloroso, eu via o olhar de derrota no rosto do meu pai quando ela voltava de madrugada, envolta em perfume barato e mentiras. Ele ficava sentado na cozinha, na penumbra, esperando por um fantasma que já não lhe pertencia. Ele suportava tudo dizendo que era por causa dos filhos, mas eu sabia a verdade. Ele tinha um medo paralisante da solidão. Desenvolvi uma raiva fria. Eu via minha mãe destruir o homem que eu mais amava, centímetro por centímetro. Ela corroía a fundação da casa como ácido. A Michelle escolheu fechar os olhos, mas eu escolhi contar cada golpe. Registrei cada lágrima que o meu pai escondia. E uma promessa formou-se. Um dia, eu faria os números baterem certo. Eu faria com que a conta daquela destruição fosse paga. Tudo ruiu na noite em que completei 16 anos. Não houve bolo, houve apenas vidro estilhaçado. A minha mãe apareceu grávida. Na nossa casa, era uma declaração de guerra. O meu pai tinha feito uma vasectomia 1 ano antes. O silêncio de mágoas foi substituído por uma cacofonia de destruição. Eu via tudo do cimo das escadas. O meu pai, cego pelo choque da traição escancarada, perdeu o controle. Ele nunca levantara a mão para ninguém, mas naquela noite, o peso de ser o marido enganado foi demais. Ele a empurrou e a atingiu. Foi um único golpe, mas mudou a história. Enquanto a Michelle ligava para a polícia, vi o rosto da minha mãe. Mesmo ferida, ela exibiu um sorriso triunfante. Ela vencera. Fez questão de que os vizinhos vissem o meu pai ser levado algemado enquanto ela se enrolava no papel de vítima. Naquela semana, ela sofreu um aborto. Para a cidade conservadora, o veredito foi dado. O meu pai era o monstro que matara o próprio filho não nascido. Ninguém queria saber da vasectomia ou da traição. A narrativa da mãe enlutada era poderosa demais.
A Michelle passou a odiar o pai com fanatismo. Fui o único que ficou do lado dele. Eu sabia que aquela criança nunca fora dele. Fiquei no lado errado da história para o mundo, mas no lado da verdade para o meu pai. Foi quando parei de calcular suprimentos e comecei a calcular o preço da vingança. 6 meses depois, o homem que voltou da prisão era uma casca oca. A depressão instalou-se na sala. O cheiro de madeira foi substituído pelo odor de negligência. Tornei-me o adulto da casa aos 16 anos. Cozinhava, limpava e lidava com o desprezo dos vizinhos. Eu amava o meu pai, mas sentia a sua tristeza puxar-me para baixo. Percebi que, se não saísse dali, afundaria com ele. Aos 18 anos, alistei-me. Queria um mundo onde as regras fossem preto no branco. No Afeganistão, a minha mente analítica levou-me para a logística. Mas o meu exército privado era cada dólar que eu ganhava. Eu poupava cada cêntimo e enviava para o meu pai. Em cada carta, eu implorava para ele aguentar firme. Usa o dinheiro, pai. Recomeça. Eu tentava reconstruir o mundo dele à distância, enviando oxigênio financeiro para quem já tinha parado de respirar. Eu geria a logística de uma vida em ruínas, tentando evitar o colapso final. O funeral foi uma emboscada. Eu ainda usava o uniforme, o meu único escudo. Ao tentar entrar na capela, a minha mãe e a Michelle formaram uma barreira. "Tu não entras aqui, John!" gritou a Michelle. "Tu abandonaste-o!" Eu tentei falar do dinheiro e dos sacrifícios, mas ela precisava de um culpado. O dinheiro só servia para lembrar que ele era um inútil. Tu pagaste pela corda que ele usou. Tu mataste o nosso pai. As palavras eram estilhaços. Olhei em volta, mas os tios e primos desviaram o olhar. Eles eram culpados por nunca terem ajudado o meu pai e agora precisavam de um bode expiatório. Fui banido da família diante do caixão fechado. A Michelle informou que eu não tinha direito a nada. A casa seria vendida para pagar as dívidas de trauma da minha mãe. Vi-me sozinho na calçada, com poeira de Kandahar nas botas e uma raiva logística começando a estabilizar. Elas esperavam que eu desmoronasse, que me afogasse em uísque. Mas cometeram o erro de subestimar a resiliência de um especialista em logística. Enquanto eu estava no deserto, não vivia apenas de ordens. Estudei o mercado financeiro. Investi em fundos e criptoativos quando todos diziam ser tolice. Construí uma reserva financeira que ninguém poderia detetar. Eu era um homem invisível, com um exército de números lutando por mim. Mudei-me para uma cidade vizinha. Comprei um apartamento minimalista, o meu centro de operações. Conseguirei um emprego de despachante para manter a fachada de uma vida simples, enquanto o meu cérebro processava dados complexos. As minhas vitórias aconteciam de madrugada. Trabalhava online gerindo estoques para empresas que não sabiam que seu consultor era um veterano de guerra. Eu criava uma teia de rendimentos que crescia exponencialmente. Não tinha pressa. A logística ensina que velocidade sem coordenação é desastre. Eu fortificava a minha posição, enquanto observava a Michelle e minha mãe de longe. Elas achavam que ganharam a guerra com a casa velha, mas não sabiam que eu estava comprando o quarteirão. Hoje sou livre. A liberdade tem o som do silêncio no meu apartamento. Minha rotina é precisão, alimentação regrada, contas no automático e saldo ascendente. Não devo nada a ninguém. O passado tenta infiltrar-se. Recebo mensagens da Michelle, nostalgia falsa que vira pedido de dinheiro. A casa do meu pai tornou-se um fardo que elas não sabem carregar. A má gestão e as dívidas as apertaram. Agora procuram o soldadinho que desprezaram, esperando cheques. Eu não sinto raiva. Simplesmente bloqueio cada número. Na minha logística, elas são recursos perdidos. Itens riscados do inventário para o sistema funcionar com eficiência. Uma vez por mês, visito o túmulo do meu pai. Não lhe conto histórias de guerra ou glórias que nunca vivi. Falo-lhe de paz. Conto como os números fecharam no final do mês e como a minha consultoria prospera. Digo-lhe, com um nó na garganta, que apesar da mentira da gravidez, da prisão e do banimento, um de nós sobreviveu. Um de nós saiu do campo de Minas sem perder a humanidade. O meu nome é John. Fui o soldado que não disparou um único tiro no Afeganistão. Passei a guerra entre contentores e folhas de cálculo. Mas,
Ao sentir o peso leve da chave de casa no bolso, sei a verdade. Eu venci a guerra contra a minha própria família, com a precisão infalível de quem sabe que a ordem é a única coisa que permanece de pé. Eu estou em casa. E desta vez, as portas estão trancadas apenas para quem eu escolher.